Prezados alunos do curso superior de fisioterapia, da disciplina Gestão de Serviços de Recursos Humanos, vamos iniciar agora a nossa segunda videoaula. Sejam todos bem-vindos e bom estudo. Na aula de hoje, vamos tratar os seguintes tópicos: feedback, conceito e importância, tipos de feedback, como oferecer feedback, melhores práticas, o que não fazer ao dar feedback e o que fazer ao receber feedback. Para começar, vamos falar sobre o conceito e a importância do feedback. Podemos definir feedback como uma resposta a um estímulo oferecida como uma forma de avaliação. Então, para início, o feedback é, de uma certa maneira, uma forma de eu avaliar o comportamento de uma outra pessoa dentro de uma relação. O objetivo do feedback é levar a essa pessoa, o meu interlocutor, o entendimento de como é que o seu comportamento foi interpretado e foi recebido por mim, que estou ali nessa situação. Então, o feedback tem sempre o objetivo de se colocar como alguém que está recebendo um comportamento e que vai oferecer ao outro uma avaliação. Vai oferecer para o outro como ele avaliou aquele comportamento dele. Podemos também definir feedback como uma comunicação. É um investimento que o outro faz na relação. Uma pessoa, ao dar feedback, ela tem que sair da sua zona de conforto para ir lá conversar com a outra pessoa, e essa conversa precisa de ter uma intenção. E a intenção do feedback, nesse processo de comunicação, é sempre o aprendizado, o desenvolvimento. Eu vou conversar com o outro, vou dar o meu feedback para fazer com que o outro se desenvolva, melhore o seu comportamento, amplie o seu processo de desenvolvimento, aprenda com aquela relação. Então, dar feedback tem que ser algo que não pode ser feito assim, muito despreparado. Para eu dar um feedback, eu preciso parar, pensar, refletir como eu vou falar com o outro, o que eu vou falar com o outro, que abordagem eu preciso ter para o outro, para que esse processo de aprendizado e de desenvolvimento ocorra. Senão o outro vai perceber aquilo como uma agressão, como um atrevimento da minha parte, e não é este o intuito do processo de aprendizagem. A gente verifica que tem estudos pesquisas feitas aí no mundo, que mostram que apenas 7% da nossa comunicação é realizada por meio do que realmente a gente fala. Outros 38% daquilo que nós comunicamos está relacionado ao tom da voz, ao tom de voz que nós usamos. E 55% da nossa comunicação se relaciona com a expressão que nós temos no falar, no agir, e que está ausente do texto escrito. Então, isso é muito desafiador, porque o feedback, ainda que ele seja por escrito, ele não expressa necessariamente aquilo que nós queremos falar. Então, o feedback ele deve ser composto de muita da comunicação, muito da voz, como nós falamos. Também ele pode ser por escrito, mas é mais desafiador dar um feedback por escrito. Então, isso é muito importante para a gente, sabendo disso, é muito importante para que a gente tome cuidado com a nossa expressão corporal, com a entonação de voz que utilizamos, para que a mensagem que a gente gostaria de passar para o nosso interlocutor seja recebida da forma como nós gostaríamos que fosse. Existem vários tipos de feedback
que nós podemos adotar, né? Nós vamos falar um pouco sobre esses tipos agora, né? Entendendo aí feedback, portanto, como uma ferramenta que deve ser utilizada de forma madura no ambiente de trabalho. É óbvio que no nosso ambiente de trabalho estamos o tempo inteiro nos relacionando com os nossos colegas, nas nossas equipes de trabalho, e este relacionamento precisa ser pautado, né, pelo processo de desenvolvimento, pelo processo de aprendizagem. Então, estamos falando que o feedback é extremamente importante, ou seja, é importante darmos feedback para os nossos colegas de trabalho. Só que devemos aprender, né, como fazer este feedback, né? E então agora nós vamos definir aí os vários tipos de feedback que existem, né? Então, existem minimamente aí 5 tipos de feedback que nós podemos usar. Existe o feedback negativo, o positivo, o feedback insignificante, o construtivo e o ofensivo. Nós vamos falar um pouco de cada um deles a seguir. Vamos iniciar abordando o que é o feedback positivo. O feedback positivo é aquele feedback que elogia uma atitude ou um comportamento que necessariamente teve um impacto positivo na relação, né, com o outro. Né? Então, numa relação de trabalho, numa relação de equipe, de trabalho, né, o feedback positivo é aquele em que alguém fez algum elogio, fez alguma menção a um comportamento que fez bem, né? que trouxe um benefício bem positivo para toda a equipe. Então, ele é um feedback positivo. É extremamente importante esse feedback. Ele tem o intuito de ser algo que possa ser visto pelo outro como algo que ele possa repetir, porque isso foi extremamente importante, né, para toda a equipe. O feedback negativo é aquele feedback sobre algo que poderia ser aprimorado, né, mas que não endereça ao outro elementos suficientes para que a pessoa possa compreender de fato o que pode ser aprimorado. Então, o feedback negativo é aquele feedback em que eu não aponto, né, para o outro o que é que eu percebi de fato no comportamento dele e como é que eu enxergo que ele poderia aprimorar aquele comportamento. Então, é aquele feedback que é dado assim: olha, não gostei do seu comportamento, achei o seu comportamento muito ruim, muito mal, mas ele não dá os elementos para que a pessoa se desenvolva, para que a pessoa faça uma reflexão em cima daqueles apontamentos dados, né, e possa aprimorar o seu comportamento. Então, o feedback negativo, ele não é aquele feedback que traz desenvolvimento, que traz aprendizado, porque é um feedback que não apresenta ao outro, né, os elementos para os quais ele possa refletir e para os quais ele possa se aprimorar, melhorar naquele comportamento que não foi satisfatório. O feedback construtivo é um dos principais feedbacks que nós podemos dar na relação que nós temos com os outros, né? Dentro do ambiente de trabalho, nas equipes de trabalho, né? O feedback positivo, ele aborda algum comportamento ou alguma atitude que obteve um impacto negativo e que pode ser aprimorado. Então, esse feedback construtivo é aquele em que eu vou me preocupar em colocar para o outro alguma coisa que eu não gostei no comportamento dele, de maneira que eu possa apontar para ele o que é que eu vi naquele comportamento e que eu acho que poderia ser aprimorado. Ele tem algumas características, né? Ao dar esse feedback, nós precisamos atentar para algumas questões, né? Então, a primeira característica desse feedback é que ele tem que ser realizado em um contexto da relação de segurança e confiança. Então,
por exemplo, esse feedback, ele não pode ser dado para qualquer um, né? Ele requer um contexto de segurança, de confiança, né? Eu não posso chegar numa equipe de trabalho onde ninguém me conhece e a partir dali eu começar a dar feedbacks construtivos, né? Isso não vai ser bem entendido, isso não vai repercutir dentro da percepção que nós entendemos de feedback, né? Como algo, como uma ferramenta que é para desenvolver e para aprender, né? Então, é preciso ter um contexto, uma segurança, uma confiança, né? Para que eu possa dar esse feedback, né? A segunda característica é que ele precisa abordar elementos que estão ligados ao que de fato aconteceu, ao comportamento que aconteceu, ao impacto daquele comportamento, e ele precisa dizer também as expectativas, né? Então, eu preciso, ao dar esse feedback, eu preciso falar, olha, lembra daquele dia em que a gente estava assim, que na nossa equipe de trabalho estávamos em reunião, falando sobre tal assunto, né? E você apontou tais problemas, né? Argumentou assim, né? Naquele momento, aquele seu argumento foi inoportuno, né? Ele gerou um impacto muito forte, ficamos todos muito assustados com a sua maneira de agir, de falar, né? Esperamos que você, né? Então, temos a expectativa de que você numa outra oportunidade, você melhore isso, que você reflita sobre o que nós acabamos de falar e que você não faça mais desse jeito, assim, assado. Então, o feedback construtivo, ele tem que apresentar o momento em que o comportamento aconteceu, portanto, ele tem que estar relacionado a um contexto, ele tem que apresentar o comportamento que não foi adequado, ele tem que apresentar o impacto que esse comportamento teve na relação, né, com os outros e as expectativas que se tem a partir desse feedback, né? A outra característica que nós podemos dizer do feedback construtivo é que ele amplia, né, a satisfação no trabalho, né? Ele leva as pessoas a se sentirem mais satisfeitas, né? A trazer uma maior relação de amizade, de amistosidade, ao maior engajamento, ao maior comprometimento. Então, o feedback construtivo, ele realmente é bom quando ele é bem dado, quando ele contextualiza tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, né? E também a gente pode apontar que ele ajuda a nos tornar, né, mais capazes, mais hábeis e mais eficientes nos nossos papéis ocupacionais, né? No desempenho da nossa função dentro da equipe, dentro do ambiente de trabalho. Então, quando temos alguém que vai nos oferecer um feedback construtivo, né, certamente, e nós assumimos esse feedback, vamos refletir sobre ele, vamos mudar o nosso comportamento, na grande maioria das vezes, essa mudança traz para a gente, né, novas capacidades, novas competências, né, tanto técnicas quanto competências comportamentais. O feedback insignificante é um feedback dado sobre algo genérico e vago, né? Ou seja, mais parece uma conversa que não tem contexto, que não apresenta elementos suficientes para eu poder entender o que você está falando, né? Então, ele não oferece a quem está recebendo o feedback o entendimento do propósito daquilo. Quer dizer, eu saio da conversa, depois daquele feedback, sem entender por que ele me falou aquilo, né? Para que ele foi falar assim, né? Da onde que ele tirou isso, né? Eu fico sem entender qual é o contexto que aquilo foi dito, né? Muitas vezes o feedback insignificante, ele não traz o contexto, ele não traz o comportamento, ele não traz o impacto, então ele não faz as amarrações suficientes para que o outro possa refletir sobre aquilo e mudar o seu comportamento, né? Então, o feedback insignificante, ainda que ele tenha a intenção de ser um feedback positivo, ainda que ele tenha a intenção de ser um feedback construtivo,
ele pode ser interpretado como algo negativo, né? Ele pode ser interpretado como algo que não serviu para nada e, inclusive, pode, em vez de criar um laço de segurança, de confiança com o outro, ele pode romper isso. Ok? Então, é muito importante saber dar feedback, nós vamos ver isso mais adiante. Bom, e o feedback ofensivo, né, é o pior de todos e é o tipo de feedback que impõe medo. Né? É aquele feedback que chega para coagir, né? Ele é um feedback coercitivo, né? Ele vem para agredir, né? Ele gera medo em quem está recebendo o feedback e nas relações organizacionais esse tipo de feedback é um risco, né? É muito arriscado você dar um feedback assim, ofensivo, agressivo, né? Que está baseado numa visão de poder, né? Ele traz um risco muito grande porque nas relações humanas, né, você ter uma postura assim inibe as pessoas, né? Elas se retraem e isso traz implicações para os resultados da empresa, né? Então, é um feedback, né? O feedback ofensivo, ele sempre tende a desqualificar o trabalho do outro, a construção, né? A autoestima do outro, ele tende a desqualificar isso, e isso é muito ruim no ambiente de trabalho. Agora vamos abordar como é que a gente oferece feedback, né? E que práticas nós devemos adotar ao oferecer esse feedback. Então, obviamente, nós vamos falar sobre o feedback construtivo, né? Porque este é o que oferece uma grande oportunidade da gente aprender, da gente se desenvolver, né? Então, para a gente ser construtivo, né, para que o feedback seja construtivo, é preciso que ele tenha alguns elementos, como a gente já falou, né? Então, o primeiro deles é o contexto, né? A gente precisa endereçar a situação que de fato originou o feedback. Então, a ideia não é chegar para o outro e colocar para ele, dar o feedback sem apontar para ele o momento em que esse feedback aconteceu, né? Então, é muito importante que a gente apresente ao outro, nesse feedback, o contexto, né? A situação em que eu percebi aquele comportamento. O segundo elemento do feedback construtivo e, portanto, do feedback que nós devemos estar fazendo o tempo inteiro nas nossas equipes de trabalho, é o comportamento. Então, da mesma forma como eu contextualizei, eu apresentei a situação em que aquele comportamento surgiu, agora eu preciso explicitar o comportamento em si, né? Olha, naquela situação, naquele momento em que nós estávamos naquela reunião, ou que a gente estava naquela trabalho, né? Realizando aquele trabalho em equipe, o comportamento que você apresentou, que foi este, apresentar o comportamento é extremamente importante, né, para o outro, né? Porque é a partir deste comportamento que você apresentar, né, e que originou a reação, que causou o impacto, é que ele vai ter a condição de refletir, né, de mudar a sua atitude numa outra oportunidade. O terceiro elemento que integra o feedback construtivo é o impacto. O impacto se refere a um elemento que explicita para o outro qual o aspecto do comportamento dele que impactou na sua relação com ele e que consequências esse comportamento trouxe, né, para você e para todo mundo da sua equipe. Então, um exemplo bem claro que explica bem melhor o que é o impacto. Então, está aí nesse slide. Isso me deixou muito desconfortável.
não sinto que é saudável construirmos esse tipo de relação aqui na empresa. Falar assim desperta reações negativas no seu paciente e é contraproducente para resolvermos a situação de saúde dele. Veja, ele ficou aguardando um dia a mais a nossa resposta, pois tivemos que remarcar a consulta para finalizar o procedimento em outro momento. Então, veja, aqui está exatamente a questão do impacto. Olha, o que foi que trouxe o impacto, o que me deixou desconfortável no seu comportamento. Está aqui a situação, o fato que gerou essa situação, o fato comportamental do colega que gerou essa situação, né? E como é que isso impactou na relação com toda a equipe ou na sua relação com ele, né? Então, é esse tipo de feedback onde você coloca para o outro tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que trouxe de impacto na sua relação com ele, e com isso, né, pode gerar um problema maior, né? Então, isso é extremamente importante para um feedback construtivo. O quarto e último elemento que integra o feedback construtivo, né, que compõe o feedback construtivo, é a expectativa. É muito desejável, né, que você finalize a sua conversa com o outro, né, o seu feedback com o outro, trazendo para ele algumas alternativas, né, para a mesma situação em um futuro próximo, né? Então, não basta você simplesmente colocar o problema, apontar o problema sem que você contribua para que haja alguma possibilidade dele refletir também sobre as alternativas de solução, né? Então, a expectativa gira em torno dessa situação, né? Quer dizer, eu apontei o problema, mas eu também trago para você algumas sugestões de como você pode melhorar essa situação, né? Então, assim, é interessante você, no feedback construtivo, você perguntar ao seu colega se ele vê possibilidade de resolver a situação de uma outra forma, né? Ou você dizendo para ele que se ele tem alguma outra alternativa, uma outra possibilidade para ele resolver esse problema em outra situação, como é que ele poderia sair, né, ser em uma situação de um problema parecido num futuro, né, próximo, né? Então, é bastante interessante que você coloque para ele coisas desse tipo, né? Então, termine, aponte o contexto onde a situação aconteceu, coloque o comportamento que ele teve perante essa situação, coloque os impactos que esse comportamento teve na relação com você ou com a equipe, e por último você aponte as expectativas, né? Aponte o que você espera, o que você gostaria, né? E como poderia, como ele próprio vê a possibilidade de resolver essa situação, né? Então, um exemplo de como você poderia fazer, né, seria: podemos combinar de resolver isso de forma diferente em situações semelhantes, né? Como você acredita ser possível resolver essa situação no futuro, né? Você acredita ser possível combinarmos dessa forma? Então, assim, colocar para ele questões para que ele reflita e para que ele externize, né? Ele expresse ali no momento da sua conversa como é que ele vai, a tendência dele de se comportar numa situação similar, né? Então, assim, a gente pode dizer que esses 4 elementos, e aí está um acrônimo que é contexto, comportamento, impacto e expectativa, CCIE. É um acrônimo para a gente lembrar que esses elementos precisam ser importantes ao darmos, né? Precisam ser pensados, estruturados, né? Naquela perspectiva de que feedback tem que ser preparado, né? Nós não vamos dar um feedback para as pessoas sem que a gente faça uma apresentação, um contexto que a gente se prepare para ele. E se preparar para ele significa
tratar desses 4 elementos, que são o contexto, o comportamento, o impacto e a expectativa. Por último, vamos tratar aqui de como a gente deve oferecer feedback e quais as melhores práticas, né? Então, a primeira delas é dar o feedback em tempo. Então, é importante que a gente dê o feedback, né, logo em seguida ao fato, né? É muito desagradável você passar 1 mês, 2 meses, falar, lembra naquele dia, né? Então, assim, não é interessante. O feedback perde o seu efeito quando se passa muito tempo da situação em que você quer relatar, né? Que você está conversando. Então, é importante que você dê o feedback num tempo adequado, logo em seguida ao fato, né? Tomando os cuidados para se preparar para ele, né? Não precisa ser de imediato, assim, aconteceu agora, imediatamente você vai dar o feedback, não. Mas é importante que você dê oportunamente em seguida, né? Então, também não é interessante que você dê ele assim emocionalmente abalado, né, com a situação. Então, espera passar um pouquinho, mas dê o feedback num tempo adequado. A segunda prática adequada é se preparar para dar o feedback, né? Então, isso é um elemento extremamente importante, nós já falamos disso, né? Se preparar, dar um feedback construtivo, lembrar do acrônimo CCIE, né? Contexto, comportamento, impacto e expectativa. Então, se preparar para falar sobre esses 4 elementos, né? Se você acha melhor escrever o que você deve falar, é importante, mas lembrando, né, que feedback, né, por escrito é muito difícil, né? E que o feedback bom é aquele que a gente dá, né? Falando com um tom de voz adequado, né? Com empatia, né? Se colocando com alteridade, se colocando no lugar do outro, ok? A terceira prática importante que a gente deve estar atento é fugir, né, da técnica do sanduíche. A técnica de sanduíche consiste em você inserir uma crítica entre 2 elogios, né? Isso é muito comum, né? Parece uma prática corriqueira nossa, nos nossos diálogos. A gente acaba, ao fazer um feedback, a gente acaba elogiando e logo em seguida a gente aponta aí uma crítica. Isso não é bom, porque você causa uma ansiedade na pessoa que está ouvindo, né? Ela se prepara para a próxima crítica, né? E soa como algo ruim, né? Como algo que ela não confia. Então, é importante que você se prepare realmente para fazer o feedback e evite fazer elogios e críticas, né? Então, a ideia é seguir o acrônimo que a gente já falou, né? Contexto, comportamento, impacto e expectativa. Bom, a quarta prática, melhores práticas, né? A quarta melhor prática, né, ao dar um feedback, é entender o poder do feedback construtivo, né? Isso a gente falou, vem falando aí nessa aula, né? Em especial quando a gente falou do próprio conceito de feedback construtivo, né? Ele realmente é muito poderoso, porque ele promove aí uma relação de confiança, uma relação de segurança entre as relações humanas no ambiente de trabalho, e isso é extremamente importante porque fortalece a amizade e promove o aprendizado e o processo de desenvolvimento. Então, é extremamente importante, né, que a gente cuide de promover esse feedback construtivo, né? E que cuide também para se preparar para o feedback, né? Evitando qualquer comentário mal colocado, né? Evitando causar problemas na relação com a equipe ou no ambiente de trabalho ou com outra pessoa qualquer. O quarto tópico da nossa aula de hoje se refere ao que a gente não deve fazer ao dar feedback, né?
Então, é importante que a gente também entenda coisas que a gente saiba que a gente não pode fazer, né? A gente já falou sobre isso em vários momentos da nossa aula, né? Mas é bom a gente passar esses pontos novamente para que a gente não se esqueça, né? Bom, a primeira coisa é fazer cobranças indevidas, né, de retorno. Então, a gente não deve exigir algo que a gente nunca acordou com os colegas de trabalho, ou com seu chefe, ou com seu gestor. Né? Isso é a primeira coisa. Então, cobrar coisas que a gente não acordou ou que não ficou muito claro nos acordos que a gente fez especificamente com o outro. A segunda questão é expor a pessoa perante outros colegas da equipe, perante seu gestor. Então, é sempre bom evitar dar feedback na frente de outras pessoas, né? Principalmente quando esse feedback for negativo, for para trazer, vai menosprezar a pessoa, vai desqualificar essa pessoa, né? Aliás, feedbacks dessa natureza nós vimos anteriormente, que devem ser evitados, né? O terceiro ponto que devemos evitar também ao fazer os nossos feedbacks é basear-se em achismo, né? Também falamos isso por diversas vezes na nossa aula, né? Usar sempre a ideia os elementos que integram o feedback construtivo. O contexto, o comportamento, o impacto e a expectativa, né? Então, tudo que a gente falar acerca do comportamento dos nossos colegas de trabalho, essa fala tem que ser pautada nesses 4 elementos, né? Tem que ser pautada na observação, com base em fatos e em dados. Por isso, esses 4 elementos são extremamente importantes. E por isso é que a gente também fala que o feedback precisa de ser preparado, né? Nós não podemos sair de imediato fazendo feedback sem que a gente tenha se preparado para falar sobre esses aspectos, tá? A quarta coisa que devemos prestar atenção ao dar o feedback é de não só falar do passado, né? Então, é muito ruim a gente estar no feedback e a pessoa está falando de coisas que aconteceram, situações passadas, erros que já se passaram, né? Então, é importante a gente dar sempre um direcionamento para as pessoas, né? Portanto, aquela questão da expectativa, né, que está lá no feedback construtivo, ele tem esse intuito, né, de não só falar daquilo que aconteceu, mas também pontuar ou fazer com que a pessoa pense em coisas que ela pode fazer no futuro, né? E sempre aquela posição proativa, né? De acreditar que as coisas vão ser diferentes, né? De deixar claro para as pessoas que acreditam que ela vai, de fato, ter um comportamento completamente diferente daquele que ela apresentou numa situação passada, né? E o quinto elemento que nós devemos prestar atenção para que possamos evitar é fazer críticas demais ou elogios demais. Então, no feedback, nós temos que, obviamente, a gente vai criticar, né? Porque trata-se de uma avaliação que estamos fazendo de um comportamento de uma outra pessoa, né? Então, sempre soa como uma crítica, mas a ideia não é ficar batendo o tempo inteiro na crítica ou apontando especificamente só coisas ruins sobre a pessoa. Como também a ideia não é especificamente ficar pontuando só as coisas boas que ela faz ou que ela fez, né? Então é preciso encontrar aí um equilíbrio entre os pontos fortes que ela apresenta e os pontos que ela precisa melhorar, que ela precisa se desenvolver, que ela precisa aprender. Afinal de contas, o feedback tem esse intuito, né? Um intuito de aprendizado, um intuito de desenvolvimento. Então, é nessa direção que quem vai dar o feedback precisa estar atento, né? A esses 5 pontos aí, são pontos que a gente não deve fazer. O tópico da nossa aula tem a ver com algumas orientações
para que a gente possa receber feedback, né? Do mesmo jeito que é importante a gente dar feedback, é importante também a gente saber receber feedback. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer ao receber um feedback é reconhecer o valor desse feedback, né? Então, toda vez que alguém vier fazer um feedback comigo, e em especial se esse feedback for construtivo, é importante que eu receba esse feedback, eu reconheça ele como um grande presente, né? Afinal de contas, aquela pessoa parou, foi pensar, né? Ela está tentando me ajudar no meu processo de desenvolvimento, no meu processo de crescimento. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é eu preciso me esforçar para enxergar a situação pela perspectiva do outro, né? É muito difícil isso, né? Porque a pessoa vai estar falando sobre você, né? Mas é importante que eu também me coloque no lugar dele, né? Foi difícil para ele, né? Entender o motivo que fez com que ele chegasse até mim para fazer esse feedback, né? Ver a perspectiva dele, entender o lugar que ele está falando, né? O porquê que ele está falando. Então, tudo isso é importante, porque vai me ajudar no meu processo de evolução, de crescimento e de aprendizado. O terceiro ponto é eu prestar atenção se o feedback se concentra em um comportamento meu, né? E eu tentar transformar esse feedback em questões comportamentais específicas, né? Então, eu prestar atenção para ver se realmente sou eu, se eu fiz de fato aquilo, né? Se aquelas questões comportamentais específicas de fato foram inerentes àquela situação que foi colocada, tentar analisar por que eu fiz aquilo, né? Em que momento eu estava, do ponto de vista emocional, psicológico, para ter tido aquele comportamento. Então, a ideia de retomar a situação para que eu possa encontrar ali um ponto para explicar para mim mesma como é que eu posso melhorar. O quarto ponto, né, que eu preciso estar atento ao receber o feedback é a escuta, né? A escuta ativa, né? O que é uma escuta ativa? Né? É aquela em que eu preciso estar refletindo, né? É aquela escuta em que eu estou ouvindo, mas eu não estou ali ouvindo e aquilo está passando, né? Eu estou ouvindo e aquilo está sendo assimilado por mim. Eu estou absorvendo aquelas críticas, aqueles pontos que estão sendo colocados sobre o meu comportamento, para que eu possa refletir e melhorar e evoluir. Outros aspectos importantes que nós devemos ficar atentos ao receber feedback é agradecer, né? Um deles é o agradecimento à pessoa que está nos oferecendo aquele feedback, né? É extremamente importante a gente entender que essa pessoa também teve dificuldades para chegar até nós, né? Ela levou um tempo, ela assimilou, ela se preparou. Então, eu preciso entender aquele feedback como um presente, né? Um presente para a minha melhoria, para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado. Outro ponto é eu procurar, de fato, fazer as mudanças construtivas no meu comportamento, visto que este comportamento gerou, de alguma maneira, um impacto para a pessoa que veio falar sobre aquele feedback, que veio me dar um feedback e talvez para toda a equipe. Então, não basta só que eu ouça, que eu esteja atenta, que eu receba isso como um presente, se eu não consigo refletir sobre o que foi colocado para mim e não mudo o meu comportamento. Então, é muito importante que eu procure fazer as mudanças construtivas no meu comportamento para que não afete, não gere sobrecarga na equipe, para que eu não provoque desavenças na equipe. Então, é muito importante que eu, de fato, mude o meu comportamento. E, por último, é importante que eu saiba me comunicar claramente
com quem está me dando feedback sobre os meus sentimentos, né? E sobre o que eu estou pensando acerca do feedback. O feedback não é uma via de mão única, né? Não é só ouvir aquele que está oferecendo feedback, é também falar. Então, ao receber o feedback, você também pode falar em seu nome, né, o que você está sentindo, né, como é que você viu a situação, né. Não é necessário você se justificar, isso não pode ser visto como uma justificativa, mas o seu sentimento em relação àquilo que foi feito por você, aquele comportamento que foi realizado por você naquela determinada situação. Então, é importante que você também se expresse na hora que você também estiver recebendo o feedback. É isso, pessoal. A aula de hoje nós falamos sobre o feedback, né? Esse tema é extremamente importante na gestão de serviços de recursos humanos, em especial na gestão de equipes de trabalho voltados para a saúde, né? Em que as equipes trabalham de maneira multidisciplinares e com diversas visões, com diversas pessoas que têm comportamentos individuais e diferenças individuais bem distintas. Então, o feedback é uma maneira de comunicação extremamente importante, né? Uma maneira da gente se relacionar que fortalece a confiança e a segurança na equipe. E nas equipes de saúde, a segurança e a confiança no trabalho que a gente faz um com o outro é extremamente fundamental para a promoção da saúde, né, do paciente. Então, esse tema é extremamente importante para todos nós e espero que vocês tenham entendido. Eu estou à disposição de vocês, caso tenha qualquer dúvida ou caso queiram discutir, vocês têm o meu e-mail, podem fazer contato comigo via e-mail ou também pelo portal da Unifacp, no portal do aluno. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.